Bom dia, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Agora eu gostaria de chamar o Emerson, nosso palestrante de hoje. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, esteja entre nós. Para que nesta manhã possamos bem aproveitar tudo aquilo que o Evangelho do Cristo, tudo aquilo que a doutrina espírita vem nos trazer, em benefícios espirituais, através do ensino que nos é transmitido, sempre na intenção de que ele faça de fato sentido em nossas vidas, de que palavras recebidas sejam para nós palavras aplicadas, quando lançadas ao terreno fértil da nossa consciência, nos identifiquemos acima de tudo com o Pai Criador, que nos chama, que nos convoca permanentemente a essa renovação. Aceitemos este convite. Diz a doutrina espírita que a Terra ainda é um mundo de provas e de expiações. Bem sabemos, em período de transição, mas um mundo de provas e de expiações. Significa isto dizer que estaremos constantemente sendo avaliados, provas. E também estamos aqui para reparar comportamentos pelos quais no passado não bem soubemos nos conduzir, errando, nos equivocando, tomando caminhos contrários às leis divinas. E aqui estamos, reencarnados, recebendo mais uma vez a bendita oportunidade de retornarmos à Terra, de termos contato com aqueles que, comprometidos conosco também, em tudo aquilo que tem para se viver, caminhemos juntos. O Cristo, e não foi à toa, nos disse que deveríamos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estivéssemos a caminho com eles.
E aqui na Terra encontramos em nosso caminho, lado a lado, aqueles que precisamos para o reajuste necessário, para a evolução, para o progresso de nossa alma. Não ignoremos isto. Não deixemos de lado, não vamos nos iludir, acreditando que nada temos a ver com o meio em que estamos. Seja no trabalho, seja na família, no convívio social, temos ao nosso lado aqueles que precisamos para nos servir de lições ao mesmo tempo que nós aprendemos e ensinamos uns com os outros. Irmãos, é desta forma que Jesus se referia quando falava dessa fraternidade universal, do fato de todos nós estarmos ligados inevitavelmente ao mesmo Pai. A mensagem do Mestre certamente modificou o panorama da Terra exatamente por isso, porque veio nos trazer a ideia de que Deus é Pai, de que Deus é amor, de que Deus não nos desampara, de que Deus conduz a nossa vida desde que estejamos também identificados com as suas leis. Porque fora dela, inevitavelmente estaremos em erro. Fora de tudo isto, certamente nos equivocaremos muitas e muitas vezes, porque nós, criaturas imperfeitas, e por isso estamos aqui em um mundo ainda de provas e de expiações, refletiremos a nossa imperfeição onde quer que sejamos. Egoísmo, vaidade, orgulho é o que ainda nos caracteriza. Porém, ao recebermos a mensagem do Mestre, revigorada pela doutrina espírita, bem sabendo os porquês da dor, do sofrimento e das imperfeições que trazemos, sabendo que somos herdeiros, todos nós, do nosso passado, construindo o nosso presente para projetar o nosso futuro, todos nós caminhamos em direção ao objetivo maior que é a perfeição. Mas até lá, muito a aprender, muito a construir. Portanto, raciocinemos. Para que egoísmo? Para que vaidade? Para que orgulho? Olhemos para aquilo que nos cerca e peçamos a Deus, aos nossos protetores, a força necessária de que sempre precisamos para nos mantermos de pé, firmes, para que a nossa fé seja revigorada e para que tenhamos e estejamos sempre debaixo dessas bênçãos de Deus. Trago aqui para reflexão um trecho de um livro que está contido nas Escrituras, na Bíblia, conhecido como o livro de Jó. Talvez muitos não conheçam este livro. É um livro que tem, ou teria sido escrito, o autor é desconhecido, mais de 1500 anos antes de Cristo. Se formos contar, portanto, a era cristã, mais de 3 milênios e meio, 3.500 anos. Essa obra, me parece, tem um objetivo muito claro. É uma obra fictícia, tá? É uma obra criada, uma obra escrita, não necessariamente ocorreu dessa forma, daquela maneira. Jó é um personagem. Mas o objetivo claro do livro é falar sobre um homem que se manteve sincero, um homem que se manteve reto, um homem que se manteve comprometido com as leis de Deus, com a sua fé no Criador, mas que, no entanto, passou por muitas e por duras provas, grandes provas, e se manteve firme até o final. Basicamente, os 42 capítulos do livro de Jó tratam sobre essa trajetória. Muita coisa ali acontece. Mas eu vou trazer para vocês o que seria ali logo o início deste livro, em que há uma conversa, uma espécie de diálogo entre o Senhor, entre Deus, a obra fictícia, e o adversário, o opositor, aquilo que dentro das religiões cristãs se fala ou se usa o nome de Satanás, palavra até que nos assusta um pouco, palavra feia, né? Mas significa apenas isso, gente. É um adjetivo. Satanás significa o adversário, o opositor, o inimigo. Com a doutrina espírita fica mais fácil compreender tudo isso, quando falamos sobre as influências dos espíritos ainda em desequilíbrio, dos maus espíritos, como se diz. Há então uma conversa ali. Há então um diálogo.
E o Senhor, vendo que o inimigo, que o adversário, que o opositor estava por ali, rodeando, né, onde Jó morava com a sua família, era uma família imensa, 7 filhos, 3 filhas. Ele era proprietário de muitas terras, de gado, extremamente rico, talvez o homem mais rico do Oriente. Estava ali o adversário, né, rodeando. E o Senhor pergunta, né, observaste o meu servo Jó? Viste como ele é reto, como ele é sincero diante de mim? Fugindo sempre de todo e qualquer mal? E o adversário diz então ao Senhor, ah é? Faça então o seguinte, entendo que ele seja assim, porque deste tudo a ele. Mas ponha a mão nos teus bens, tire as suas riquezas, e quero ver se ele não reclamará, se ele não blasfemará diante de tua face. Tire os bens dele. O Senhor concede. Diz ao adversário, pois bem, entrego as propriedades, os bens materiais de Jó a você. Faça o que bem quiser, mas não toque nele. E assim se fez. Aquele homem que era extremamente rico, uma família imensa, vamos dizer assim, vivia em grande prosperidade, de uma hora para outra começou a perder tudo. Sua vida, como se diz, virou de pernas para o ar. Jó se viu em grandes dificuldades materiais. No entanto, ao passar por tudo isso, Jó não blasfemou, Jó não reclamou. Agradeceu antes a Deus pelas duras provas pelas quais ele passava. O adversário, não contente, retorna. E o Senhor pergunta de novo, aqui vens, adversário, aqui vens, opositor. Ele diz, ainda a rodear a terra, a passear por ela. Olha a figuração, rodear a terra, passear por ela, na busca de influenciar os homens para os seus caminhos. E novamente o Senhor pergunta, observaste meu servo Jó? Viste como ele é reto, como ele é digno? Viste como ele é sincero diante de mim? Como foge de todo e qualquer mal? E Satanás meio desanimado, né? O adversário meio desanimado, já pensando que a primeira tentativa tinha falhado, diz, tá ok, mas faça o seguinte, toque no corpo de Jó, nos seus ossos, na sua carne, faça-lhe sentir dor física, e verás se ele não blasfemará, se ele não reclamará do Senhor. O Senhor concede. Pois bem, entrega o corpo de Jó para você. Faça o que bem quiser, mas, no entanto, não toque na vida de Jó. Ele permanecerá vivo. Diz as Escrituras que Jó foi ferido com uma chaga que ia da planta de seus pés até o alto de sua cabeça. A dor era imensa. Jó sofria dia e noite. No entanto, isso atravessa quase os 42 capítulos, essa questão da dor física de Jó. Pensemos que nós, quando cortamos um dedinho, não? Já é motivo de muita reclamação da nossa parte. Uma chaga da planta dos pés ao alto da cabeça, que lhe doía dia e noite. E Jó permaneceu firme. Jó não reclamou. Jó agradeceu as dificuldades. Toda essa trajetória que aqui contamos, que é o início do livro, ao final diz que, passando por todas essas duras provas, dificuldades, aflições, provações, ao final, Jó, já velho, contam lá as Escrituras que viveu por 140 anos, é lógico que o tempo era contado de forma diferente da nossa, mas viveu longo tempo, e diz que ao final Jó teve de volta tudo em dobro daquilo que ele tinha até então. A mensagem é clara no sentido de que, através da perseverança, através da confiança que depositamos em Deus, teremos sim recompensa. Mas não uma recompensa de troca, porque fiz algo de bom, Deus me dá algo em troca positivo. Não. É da lei. Devemos compreender isto. Há um equilíbrio das coisas.
e o equilíbrio são as leis perfeitas do Criador. Quando nos mantemos ligados a isto, quando nos mantemos sinceros a essa realidade, é da lei que recebamos aquilo que é de bom. Ainda que durante a trajetória, ainda que durante o nosso caminho, para sermos fortificados, teremos sim dor, sofrimento e provação. Ninguém fugirá a isso. Essa é a característica do nosso planeta ainda. Para nos regenerarmos, temos que passar por dor, sofrimento e aflição. Isso traz amadurecimento, isso traz fortalecimento para a nossa alma. Fugir disto é ignorar que Deus corrige os seus filhos através da prova, através dessas dificuldades. E que nós podemos sempre recorrer, acima de tudo, ao abrigo da prece quando nos faltam as forças. E quantas vezes ela nos falta. Porque não encontramos em nós mesmos, se nos abandonarmos a nós próprios, essa força necessária. A doutrina espírita nos traz algo neste sentido. Cremos firmemente, não é da nossa parte que acreditamos nisso, é a doutrina espírita que vem confirmar que há uma herança de ordem espiritual, por isso o Espiritismo também é uma revelação. Se pegarmos a obra Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, logo no seu capítulo 1, trata dessa linha evolutiva, progressiva de revelação espiritual, de Moisés a Jesus, de Jesus à doutrina espírita. Ora, como podemos ignorar isto? Quando falamos, portanto, de um livro chamado Antigo Testamento, estamos falando dessa herança de ordem espiritual que não podemos abandonar. Na obra Evangelho segundo o Espiritismo também, vamos encontrar lá uma passagem, logo na introdução da obra. Ali, vamos encontrar um resumo que Allan Kardec, o codificador, o organizador da doutrina espírita, fez sobre a doutrina de Sócrates e Platão, dois filósofos gregos. Sócrates era o mestre de Platão, Sócrates nada escreveu, Platão, seu discípulo, foi quem grafou as palavras de Sócrates, deixando para a posteridade. E nesse resumo, Kardec procura fazer essa relação entre aquilo que ensina a doutrina espírita e aquilo que já ensinava o filósofo grego Sócrates. E vê grandes coincidências entre estes ensinamentos. Em especial, no item número 17, há uma frase lá que fica perdida quando fazemos a leitura. Eu fui lá e pincelei essa frase por entendê-la de grande importância para o nosso tema de hoje. Quando falamos sobre essa perseverança, quando falamos dessa fé que deve ser fortalecida. A frase do codificador é a seguinte: quando trata a respeito da virtude, o ensinamento de Sócrates é o seguinte: a virtude não se pode ensinar. Ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. Vamos compreender isso. Kardec escreve logo na sequência: aproximadamente isso é a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor que se pode pedir, porque ela não é concedida a todo mundo. Por outro lado, se é um dom, ela é sem mérito para aquele que a possui. E aí conclui: o Espiritismo é mais explícito. Ele diz que aquele que possui a virtude a adquire por seus esforços, em existências sucessivas, em se despojando pouco a pouco das suas imperfeições. E aí vem a frase de Kardec. Ele escreve o seguinte: a graça é a força da qual Deus favorece o homem de boa vontade para se despojar do mal e para fazer o bem. Reafirmando: a graça é a força que Deus favorece o homem de boa vontade para se despojar, quer dizer, para tirar de si o mal e para fazer o bem. Fica muito mais claro compreendermos o significado disto. Graça como força que Deus concede. Quando falei aqui a respeito da prece, em outras circunstâncias também, certamente já senti essa sensação como se nós estivéssemos a partir dali revigorados.
E é uma força que não é nossa, é uma força que não vem da gente. Nós estávamos no chão, naquela dificuldade, naquela aflição. Quando elevamos nosso pensamento a Deus, é como se fortalecidos, como se revigorados, nós nos sentíssemos outra pessoa. E, no entanto, não é outra pessoa. Somos nós. Mas nós com Deus. E é isso, acima de tudo, que eu gostaria que ficasse como mensagem para esta manhã. Nós com Deus. Sem Deus nada somos. Com Deus nós somos gigantes. Com Deus nós somos fortes, de fato. Nada nos derrubará. Compreender isto por si só traz uma outra dimensão para a nossa vida. Dificuldades, provas, aflições, sim, todos teremos. Com Deus, tudo isso se torna diferente. Enxergaremos isso de uma outra forma. Veremos isso como uma necessidade para o nosso progresso, para o nosso aprendizado. Volta ao livro de Jó. No 6º capítulo dessa obra, há um verso de número 24, o 24º verso, em que Jó, em conversa com Deus, falamos sobre a prece, nada mais é do que isso, uma conversa com Deus, Jó diz o seguinte: ensinai-me, passando por duras dificuldades, ele estava, ensinai-me e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Ensinai-me e eu me calarei. Quando passamos por essas situações de provas, de dificuldades, normalmente o que fazemos? Ah, Deus me abandonou. Eu não vou conseguir sair disso. Por que isso comigo? Parece que só nós sofremos, não é? Por que isso comigo? Ah, eu não mereço isso. E começamos, e falamos, e reclamamos. Ouçamos as palavras. Ensinai-me, peço ensino primeiro, e eu me calarei. Quando nós nos calamos, Deus fala. Quando nós falamos, não há sabedoria. São as nossas palavras. E se somos imperfeitos, e todos reconhecemos que somos imperfeitos, os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, principalmente quando a coisa não vai bem, também serão imperfeitos. Onde haverá sabedoria nisso? Ensinai-me, e eu me calarei. Dai-me a entender, não é só saber, não é só receber a informação do ensino. Dai-me a entender, a compreender em que errei. Porque aí está a fonte, aí está a causa do porquê do sofrimento na nossa vida. Se não entendermos, pedindo sabedoria para que sejamos ensinados pelo alto, nós não vamos adiante. Nós vamos patinar, e ainda que passemos por aquela situação, é muito provável que ela se repita em outras etapas da nossa vida, porque nós não aprendemos a lição. E aí novamente reclamamos, novamente blasfemamos, por que de novo isso na minha vida? Por que de novo isso acontecendo? Eu não aprendi a lição, ela tem que se repetir. É a prova. Aquele que não passa na prova, o que acontece? Ele tem que refazer a prova. Ensinai-me e eu me calarei. Não preciso das minhas palavras. Preciso do ensino que vem do alto. E dai-me a entender em que errei. Olha a reforma íntima aí, gente. De novo nos chamando a atenção para a necessidade de identificarmos primeiro que nós erramos. Isso é importante. Porque se nos prendermos ao orgulho de acreditar que não, o erro está no outro, o erro está sempre no outro, e nós não enxergamos os nossos erros, o porquê nos expomos a determinadas situações, no que falhamos, nós não vamos nos regenerar como é necessário. O processo de reforma íntima passa inevitavelmente por isso. Reconhecimento da própria imperfeição, reconhecimento do próprio erro, sim, mas não parar aí. Porque se pararmos apenas no reconhecimento e cairmos, por exemplo, na culpa, nós também não nos levantaremos. Não é a culpa que precisamos. É identificar no que erramos para procurar o caminho diferente. E nós mesmos não vamos encontrar. Agora, naquilo que escreve Kardec, de que a graça é a força que Deus concede ao homem de boa vontade,
E o que é ter boa vontade? Boa, naturalmente, é aquilo que está identificado com o bem. E vontade é aquilo que parte de nós, de um esforço pessoal, de um querer. O próprio Allan Kardec, quando identifica o verdadeiro espírito, ele diz o quê? Que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para domar más inclinações. Significa que temos más inclinações. Qual a diferença? Nós nos esforçamos. Nós movimentamos as forças de nossa alma em busca disso. E aí, somos homens de boa vontade. E homens de boa vontade recebem, aí sim, por um dom gratuito de Deus. Não precisamos de nada para isso. É por amor que Deus nos concede a graça como força necessária ao homem de boa vontade para se despojar do mal e fazer o bem. Grifem isto. Fazer o bem. Não significa apenas pensar no bem, se encantar com o bem, acreditar que ele é necessário. É fazer. É pôr as nossas mãos à obra. É fazer uso da nossa inteligência para isso. É doar um pouco do nosso tempo para a realização disto. Fazer o bem. Para isso, boa vontade e a graça de Deus nos conduz. Para concluir o nosso pensamento, questão da obra O Livro dos Espíritos. Obra essa, bem sabemos, obra inicial da doutrina espírita, em perguntas e respostas que Kardec direcionou aos espíritos, encontramos a questão de número 469, quando trata sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Aqui trago, compreendendo aquilo que já dissemos sobre Jó, a influência existiu, né? Rodeava a família e o próprio Jó. No entanto, ele agiu de forma diferente daquilo que lhe era sugerido. O capítulo aqui da obra O Livro dos Espíritos, capítulo de número 9, no livro 2º, trata sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. A questão 469, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos instrutores. Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Quais são os meios? Qual é a forma pela qual nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? A resposta. Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam, que vos levam aos maus pensamentos. Sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical no Pai Nosso: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. A resposta dos Espíritos é nítida, é clara no sentido de orientação. Fazendo o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. Esta é a forma de repelir a influência dos maus espíritos sobre nós. E tomemos cuidado, porque nós espíritas, se não temos a figura ameaçadora de Satanás, como alguém pessoalmente, individualmente presente, podemos correr o risco sim de fazer isto com os maus espíritos, com os obsessores, acreditando que é por eles que tudo acontece na nossa vida de mal. Que é porque eles nos influenciaram que nós fizemos isto ou aquilo. Muita atenção para isto. Toda e qualquer influência necessita de campo aberto. Necessita de sintonia. Se nós estamos vinculados às más paixões, aos maus sentimentos, se o que impulsiona os meus pensamentos é ligação com aquilo que é desequilíbrio, é claro que eu não poderei estar bem. É claro que isso virá para a minha vida. É claro que isso vai se refletir em todas as áreas da minha convivência com as outras pessoas. Estará no meu trabalho, estará dentro da minha casa. Aí vamos culpar quem? Os maus espíritos? Não.
na ignorância deles, estão cumprindo o papel deles. Como diz lá no livro de Jó, está a rodear pela terra e a passear por ela. Quando sabemos da influência dos maus espíritos naquilo que a doutrina espírita vem nos dizer, é claro que sabemos que essa influência existe. Mas se estará presente na nossa vida, é uma opção nossa. Por isso, quando a situação se apresente, lembremos dessa questão 469. Como neutralizar? Fazendo o bem, pondo mãos à obra, como eu disse. Aquele que se ocupa com o bem não tem tempo para o mal. Fazendo o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. Em Deus, não nos homens. Quando fazemos isso, garanto, vamos nos decepcionar. Ora, o homem é tão imperfeito como eu, como posso pôr a minha confiança nele? Ou toda a confiança, é o que diz a resposta dos Espíritos. E toda a confiança é toda a mesma, não é parte dela. Pondo toda a nossa confiança em Deus e fazendo o bem, neutralizamos essa influência. Voltamos a dizer, sem Deus, nada somos. Com Deus, somos gigantes. É pensando dessa maneira, pondo toda a nossa confiança no Criador. Ele é Criador, Ele é Pai. Ele nos ama sem nenhuma condição para isto. Tanto que nos dá de forma gratuita a perfeição. Pensemos nisso. Se somarmos todas as existências, se fosse possível, somarmos todas as existências físicas que já tivemos e teremos daqui em diante, isto não é nada diante daquilo que nos aguarda na eternidade. E o que é eternidade? Quem conseguiria definir algo que não conhecemos? E é isto a que estamos destinados. Espíritos perfeitos, essa condição é o que alcançaremos? Sem fim. Eterno, permanente. E quando não precisarmos mais da reencarnação, quando não tivermos mais necessidade de tomarmos corpos materiais, quando estivermos vivendo nessa eternidade, então, aí certamente vamos valorizar aquilo que hoje temos tanta dificuldade ainda de compreender, de que essas provas é um tempo curto, passageiro, necessário, valoroso, desde que aprendamos a lição. Mas curto e passageiro diante daquilo que nos aguarda, diante daquilo que nos espera, que apesar de nossos erros e de nossas imperfeições, Deus nos concede de forma gratuita, que é a perfeição, a que todos estamos destinados, que todos alcançaremos. Para isso, é claro, necessário que caminhemos junto com as leis divinas, junto com as leis do Criador. Para isso, conhecê-las é preciso. Conhecer não é apenas saber, ouvir falar, ter a informação. É trazer informação, trazer este ensino aplicado na nossa vida, com todas as dificuldades que isso significa, mas perseverar nisto. Ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender no que errei. As palavras de Jó são atualíssimas para todos nós. Completando com aquilo que Kardec vem falar, que temos sim uma graça, uma força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se despojar do mal e para fazer o bem. E concluindo com aquilo que ensinam os Espíritos, para neutralizar toda e qualquer influência contrária, devemos buscar, acima de tudo, fazer o bem e pôr toda a nossa confiança em Deus. Somente em Deus estaremos certamente fortalecidos, revigorados para vencer, porque para isto aqui viemos. Muita paz, muita luz a todos. Vamos orar. Mantendo a tranquilidade, a harmonia, a paz que recebemos neste ambiente. Tudo cuidadosamente preparado pelos benfeitores espirituais em nosso benefício. Ao entrarmos na classe, nos coloquemos em posição humilde, receptiva, para termos os fluidos que vão revigorar
o nosso organismo físico, material, o nosso corpo e o nosso corpo espiritual. Que a nossa alma sinta toda essa amorosidade derramada pelos bons espíritos. E fortalecidos possamos ouvir as amáveis palavras do Mestre. Vinde a mim, todos vós aflitos, todos vós sobrecarregados, eu vos aliviarei. O alívio do Cristo, a sua paz, não é a paz do mundo. A paz do Cristo é a paz da alma. Tal como Ele veio nos dizer, não quero que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ao orar ao Pai, ao orar a Deus, Jesus pede por nós. Estejamos com Ele. E na condição de amigos do Mestre, caminhemos adiante com a confiança de que precisamos para vencer toda e qualquer dificuldade. Que Deus permaneça abençoando as nossas atividades, hoje e sempre. Que assim seja.